Feliz Dia dos Pais para os nossos papais queridos nessa manhã. Uma salva de palmas para os nossos papais. Que bênção, que privilégio, que honra, que alegria podermos celebrar nessa manhã com cada um de vocês. A gente louva a Deus por essa manhã e em 23 anos de ministério é a primeira vez que eu estou tendo o privilégio de ter o meu pai aqui comigo, partilhando o Dia dos Pais. Depois de 23 anos. Fica de pé, pai. Esse pequeno, grande homem de Deus, que é o pastor Jô Pencil. E hoje à noite, a palavra é dele. Olha que presente, né? Hoje à noite é em Neemias. Seguimos na série Aviva. Quantos estão sendo já abençoados pela série Aviva? Levanta a sua mão aí. Estão sendo abençoados nas células, né? O que foi aquele encontro nosso de oração de 24 horas ali naquela sala de oração? O que foi aquilo, gente? O pessoal até pediu: pastor, sexta-feira que vem, vamos continuar o relógio de oração? Você vai em um horário, o outro irmão vai em outro, a célula combina para ir em um horário. Ora, uma hora. É aquela pergunta de Jesus para os discípulos: vocês não podem vigiar nem por uma hora? Nem por uma hora? Então a gente está reunido ali de sexta para sábado. Já vai correr um novo relógio aí de oração, tá? De sexta para sábado, 24 horas de oração, orando. No final dessa jornada nós vamos fazer, na sexta-feira que antecede ao final da jornada, nós vamos fazer 24 horas de oração e adoração no templo sede, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero ver você lá, orando, clamando, e vamos cantar, nós vamos adorar e vamos buscar o nosso Deus. Vamos ter algumas concentrações também nessa jornada de oração, nesses relógios de oração, na praça próxima à nossa sede, viu? Nós vamos reunir em torno ali e orar, e buscar ao Senhor, e cantar naquele lugar ali, e adorar o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Neemias, capítulo de número 3. Neemias 3, verso de número 1. Eu quero pensar com vocês sobre o tema pais avivados. Pais avivados. Isto. Neemias, capítulo de número 3, nós vamos ler a primeira parte que diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, os seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel, junto a ele. Edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Rasenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, lhe assentaram as portas, com seus ferrolhos e trancas. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Bem, nós temos visto quanto Neemias já tem falado aos nossos corações. Neemias é este jovem, esse homem de uma geração daqueles que foram exilados, estavam desde o período babilônico, exilados porque os reis babilônicos, persas, eles levavam todos aqueles que eram inteligentes, bonitos, saudáveis, porque a cultura deles era a seguinte: nós precisamos trazer para as nossas equipes aqui os melhores, os mais excelentes. Então todos os jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego,
foram aqueles que eles levaram para a Babilônia, porque nós queremos os melhores. E é muito interessante porque Neemias, ele sentiu com compaixão a realidade do seu povo, e é este que agora, quando chegamos ao capítulo de número 3, chegamos aqui, Neemias, ele começa, ele não é alguém que é pai de um projeto, que apenas ele intencionou, ele é pai e ele exerce uma paternidade sobre aqueles que estão como filhos na fé, como cooperadores do reino de Deus ali, ele vai exercer uma liderança, porque ser pai é ser influente, ser pai é liderar, ser pai é destilar uma causa, ser pai é aquele que, imbuído do Espírito Santo de Deus, será o instrumento de Deus para cumprir o sacerdócio dentro da sua casa. E é muito interessante porque esse texto que acabamos de ler nos fala de um Neemias que agora, juntamente com vários profissionais, e meus irmãos, me chama muito a atenção neste texto do capítulo de número 3, porque os filhos aparecem no projeto, os filhos estão envolvidos no projeto de reconstrução. Cada um dos filhos é falado aqui, e é interessante porque este capítulo de número 3, eu queria até ter mais tempo para a gente pensar, mas não vai dar tempo. Então, nas devocionais que estão sendo colocadas no aplicativo, você vai ver ali esmiuçado o capítulo de número 3 para você degustar e retornar às Escrituras e se alimentar. Aquilo que nós não conseguimos fazer em um culto no púlpito durante a semana, continue a sua leitura, esmiuçando, lendo, aplicando, meditando, praticando a palavra de Deus. Mas eu não poderia passar por este capítulo de número 3, tão importante no processo do início da reconstrução, sem citar algumas coisas aqui. Porque, a despeito do fato da paternidade e a filiação estarem implícitas neste texto, há alguns simbolismos no capítulo de número 3, que denotam acerca de algumas portas, que são metáforas e a representatividade para a sua vida, por onde você precisa passar. Você na sua casa, você na sua vida, você na sua célula, você na sociedade, você nas ruas, você no corpo de Cristo. E veja comigo, queridos, porque o texto nos fala da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era a passagem das ovelhas para o sacrifício. E em Jerusalém, aqui neste texto são citadas 8 portas. E a porta das ovelhas tem um significado, porque o significado é o lugar da entrega, o lugar do sacrifício. As ovelhas passavam pela porta em Jerusalém porque iam para o sacrifício, eram conduzidas. Isso diz muito a mim e a você acerca da minha entrega, da minha renúncia, do meu altruísmo, da minha abnegação, da minha servitude em casa, no lar, na sociedade, onde eu estiver, na célula. Ovelhas que passam por esta porta da entrega. Há uma outra porta que é mencionada neste texto, que é a porta do peixe. No verso de número 3, nos fala dessa porta dos peixes, porque em Jerusalém, os pais provedores, os pais trabalhadores, iam pescar os peixes, e passavam por essa chamada porta dos peixes, porque essa porta significava que a provisão em todos os sentidos, ela estava estabelecida entre o povo de Deus. Uma outra porta é a porta velha, lugar este que nós devemos passar. Mas você diz assim, qual o simbolismo da porta velha em Jerusalém, no tempo do avivamento em Neemias?
Esta porta, conhecida como Gesana em algumas versões, é a porta da tradição, é a porta do legado, é a porta da lição, é a porta do ensinamento, porque você frequenta uma escola secular, mas a melhor escola para os princípios de vida é a escola onde você matricula, na casa onde você aprende com seus pais. É ali o lugar do ensino, do altruísmo, do serviço, é o lugar da honra, é o lugar do amor, é o lugar onde o amor, que em muitos casos é teórico, cantado, falado, ministrado, é ali que eu, como pai, você como pai, você como filho, você como filha, tem a oportunidade de passar por essa porta, que é a porta da servitude, é a porta da tradição, é chamada porta velha, porque é a porta dos rudimentos da nossa fé, é a porta do ensino. Que privilégio para nós passarmos por essa porta. O texto do capítulo de número 3 nos fala da porta do vale, verso de número 13. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você verá aí a porta do vale, porque neste capítulo essa porta tem a representatividade das nossas tribulações, das nossas lutas, das nossas dificuldades. E o filho que confia no pai é como aquele exemplo de uma criança que ficou presa em um prédio que estava em chamas, e os bombeiros se armaram com aquelas enormes redes embaixo daquele prédio que estava em chamas. O papai daquela criança não estava, e a criança daquela janela acenava, dizendo: socorro, me salvem. E os bombeiros com aquelas redes diziam lá de baixo: ei, menino, pode saltar, salte, pode saltar. E o menino procurava alguém que ele confiasse ali naquela multidão e entre aqueles bombeiros, até que ele não achou ninguém. Mas eis que no meio daquela multidão que aglomerou-se embaixo ali daquele prédio, surge o pai daquela criança. O pai se aproxima, o pai chega próximo, e quando o pai olha para o filho lá naquela janela tão alta, era a única forma daquele menino ser salvo. O pai diz: filho, pode saltar, o papai está aqui. E quando o filho olha o seu papai de braços abertos, o filho não hesitou, saltou, caiu naquelas redes que o amorteceram, e ele foi abraçado pelo pai, que o acolheu e o salvou. Sabe o que é isso, querido? É quando você passa confiança, credibilidade, fidelidade, caráter. O seu filho passa a confiar na sua palavra, ele não vai ter receio em ousar saltar diante dos muros e muralhas que ele vai ter que percorrer, e ele vai ter que transpor um dia, porque ele confia no seu caráter. E o filho olha para o pai como esse exemplo, essa porta do vale que é chamada a porta das tribulações. Toda família cristã, toda família que serve a Deus, precisa passar pela porta do vale, porque são o vale da tribulação, é o vale das lutas, é o vale das dificuldades. Ali somos forjados, ali aprendemos a conter, a administrar, a orar, a depender de Deus. Essa porta é importante. A porta do esterco, mencionada no capítulo de número 3, que é a porta do monturo, onde nós vamos jogar todos os lixos da nossa vida, da nossa existência humana. Precisamos ter este lugar por onde vamos passar. Ali, os judeus lançavam fora tudo aquilo que não prestava. Talvez, meu querido, haja no seu coração algo que nessa manhã Deus está te dizendo assim: pai, você filho, você esposa, você precisa lançar fora
por essa porta do monturo, essa porta do esterco, essa porta do lixo, onde você vai lançar e deitar fora aquilo que não presta na sua vida, um mau pensamento, um pecado. Já que estamos no Aviva e hoje estamos reforçando que a confissão dos nossos pecados diante de Deus nos leva a acessar o coração de Deus e nos tornamos íntimos. Lance fora. Uma outra porta é a porta da fonte, verso de número 15, o texto nos fala sobre essa porta, que é a porta onde as águas que abasteciam, as águas limpas, cristalinas que abasteciam Jerusalém, vinham dessa porta. É a porta da fonte que abre a fonte das águas. Lá em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 13, fala desta fonte de Giom, onde está estabelecida esta água que abastecia Jerusalém, uma água cristalina. Nessa manhã, eu tenho um desafio para você: permita que a água da vida, ela passe sobre a sua casa nessa manhã, ela passe sobre o seu lar, ela passe sobre o seu coração. Por onde esse rio passar, ele vai limpar, vai trazer vida ao seu coração. Existe uma porta aqui também importante neste capítulo, eu não poderia deixar de mencionar, que é a porta dos cavalos, verso de número 28, que representava que todos os animais que estavam em prontidão para a guerra, passavam por essa porta. Queridos, o que adianta a gente ser pai, se a gente não ensinar os nossos filhos a lutarem na vida? O que adianta você ser um pai, que você não ensinou o seu filho o caminho que ele deve trilhar? Nós não podemos receber coisas, nós precisamos conquistar coisas. E se há um legado que o meu pai tem a alegria de tê-lo aqui nessa manhã, como eu disse no início, depois de 23 anos, primeiro dia dos pais, isso me deixa realmente impactado. Ele não nos dava coisas, ele nos ensinava a conquistar. Nunca recebemos um apartamento de presente, ele nos ensinou a comprar, ele nos ensinou a administrar, ele se esforçou para pagar a escola particular para cada um dos seus filhos. E o papai, ele tem um legado tão fantástico, porque nasceu na roça, em Campos, e dos irmãos dele, que eram 13 irmãos, ele um dos mais experientes, mais velhos da turma, dos filhos, aquelas famílias numerosas, que não tinha televisão naquela época, né? E vovô e vovó, né? Empolgados, tiveram 13 filhos. Já pensou hoje você, queridão, com 13 filhos? Se você já está falando, misericórdia, Senhor. Você brinca com o pai hoje, fala assim, crescer e multiplicar. Eu brinco, falo assim, diz que você quer ter 11, né? Um time. Misericórdia, pastor. Papai, eles tinham uma horta. A família tinha uma horta e ele levantava às 4 horas da manhã. Eu acho que foi com ele que eu aprendi esse negócio de acordar cedo. Eu tenho umas manias de idoso, eu acordo cedo. E ele 4 horas da manhã já estava levando as verduras para serem vendidas no mercado de Campos. Estudou, formou, fez teologia, fez mestrado. E hoje está aqui. Sabe por quê? Porque quando um pai deixa o legado da fé na vida de um filho, esse filho se prontifica para a guerra, ele está pronto para a guerra, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. A última porta que eu quero mencionar, para fazer alguns destaques e aplicação aqui para nós pais, é a porta oriental, que neste texto também é mencionada aí no verso de número 29, a porta oriental, que nos fala, e tem uma representatividade em Jerusalém, por ela estar fechada, porque ela é a representação
da volta de Jesus. E nós precisamos ser amantes da volta de Cristo Jesus. Bem, passada essa introdução, eu preciso destacar que o texto, por diversas vezes, ele tem uma repetição no texto incrível. O texto, ele pode ser dividido então em 3 partes. O terceiro capítulo, de 1 a 15, porque a expressão que mais ela apresenta é junto a Ele. Junto a Ele. É a ideia que o texto nos dá da unidade em família, da unidade de propósitos, da unidade de missão, quando o pai e o filho se unem no propósito de construir a família, o pai e o filho, no propósito de preservar esse amor e essa unidade da família. Então, várias expressões como o verso 2, junto a Ele. E aí é interessante, o verso de número 4 vai dizer ao seu lado, cumplicidade, intimidade, proximidade, afinidade, a ideia da fidelidade no propósito da família. Ele pode ser dividido depois do verso 16 ao 31, a expressão depois dele, porque o propósito precisa dar continuidade. Cada família, perto do muro, exercia a reconstrução. Estrategicamente, Neemias coloca o pai trabalhando perto da casa, para que o pai não estivesse distante da família, ausente da família, distante da casa, pai e filho, no propósito, para que ele pudesse, de quando em quando, voltar-se para casa e dizer assim: está tudo bem, eu preciso cuidar bem, estamos bem aqui enquanto família. O muro sendo reconstruído na frente da casa do judeu, porque pais ausentes não vão ter famílias avivadas. É isso que o texto está nos ensinando. Pais ausentes não terão famílias avivadas. E o verso de número 32 nos diz a expressão entre eles. Essa ideia de estarem reconstruindo os muros, portas, sentar a porta e colocar as trancas e colocar a fechadura. Como que isso, irmãos, representa para mim e para você uma expressão de cuidado. Eu e você somos desafiados a colocarmos os batentes, as trancas. Veja comigo que o texto nos diz no verso de número 3, ele colocou os ferrolhos e as trancas. E essa expressão vai se repetir, porque o texto diz que ele coloca os batentes, os ferrolhos, no verso de número 6, e assentou as portas. E as portas para nós têm uma representatividade daquilo que entra e daquilo que sai. O que é que está entrando na sua casa, que você não está percebendo? Talvez, meu amado, você vai precisar firmar algumas trancas e fechar alguns acessos por onde o inimigo tem entrado. E a obra do inimigo para desestabilizar uma família pode estar vindo através de um filho, pode estar vindo através de uma filha, uma brecha. E o detalhe é cuidadoso, Deus é detalhista. Ele diz que eles sentaram as portas, colocaram as trancas e os ferrolhos. Porque se eu, como pai, quero um avivamento dentro da minha casa, eu preciso ser cuidadoso em fechar todas as brechas. Você está com a sua Bíblia aí? Veja comigo um detalhe, porque o texto diz no verso 10, ao seu lado. Olha que coisa linda. Reparou Gedaías, o filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus. Olha a paternidade.
reparos, perto da casa, frente à casa, em frente à casa. Por isso que nós, como líderes, como vai dizer o John Maxwell, ele diz o seguinte, que o trabalho em equipe, ele faz o sonho se realizar. O Bill Hybels, ele vai dizer sobre esse exemplo de liderança e dessa paternidade, diz que a visão, ela é a mais poderosa arma do líder, e diz ainda que ela é a imagem do futuro, que produz paixão. Em 1774, o John Adams, ele anunciou sua visão de uma nova nação, uma união de 3 estados independentes do parlamento e do rei da Inglaterra. Essa visão foi o útero de onde nasceram os Estados Unidos da América. Por causa de uma visão e por causa da influência de uma liderança. Em 1789, William Wilberforce, ele posicionou-se perante o parlamento inglês contra a escravatura em 1833. 4 dias antes da sua morte, o parlamento aprovou o projeto de lei abolindo completamente a escravidão na Inglaterra. Sabe o que é isso? A força de uma liderança. A força de uma liderança. Há um comentarista chamado Cyril Barber, e ele escreveu sobre a dinâmica de liderança em Neemias, e ele fala que 4 pilares dirigem a vida deste reconstrutor, desse avivalista que é o Neemias. O primeiro, coordenação. Todo líder, todo pastor, todo pai, toda mãe, todo aquele que exerce influência precisa de coordenação. E o interessante, porque as palavras que eu vou citar terminam todas elas com ação. A segunda, cooperação. Se eu sou filho, eu coopero para que o meu lar, ele seja um lar onde não fica pesado para ninguém. Então, filho, você tem uma obra de avivamento para acontecer dentro da sua casa. Você vai lavar as vasilhas para sua mãe durante a semana inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos lavarão as vasilhas. Eu senti que só essa parte bateu palma. Essa parte aqui não bateu palma, né? Você quer avivamento lá dentro da sua casa? É isso? Avivamento começa com ação, cooperação. O Cyril Barber, ele ainda vai dizer deste outro pilar, que é a aprovação. Neemias, ele é o líder, mas ele vai tendo comprovação e aprovação em cada ato, e vai envolvendo todos. Que liderança maravilhosa. E a última que ele vai citar é a comunicação. É bom saber como está a sua comunicação. É bom fazer um mergulho no próprio ser, para eu me avaliar onde eu estou. Pessoas certas, no lugar certo, o trabalho harmônico dentro daquela realidade paterna, de filiação materna, todos no mesmo projeto, com uma visão global que compreende, sim, restabelecer a identidade do povo perante aquilo que estava destruído. 3 princípios, então, para finalizar a minha fala nesta manhã, porque hoje é dia de muqueca na família Petrucci, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de churrasco na sua casa, eu não quero atrapalhar o feijão tropeiro e o churrasco na sua casa. Primeiro princípio que eu quero destacar, então, para a gente aplicar: amizade que gera sucesso. Neemias 3:1 vai dizer que a porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Ananel. Interessante. A porta da provisão. Cumplicidade, amizade que gera sucesso. Você, filho, está cooperando. Quando você vai tomar banho e você não fica 15 minutos no chuveiro, louvado seja o nome do Senhor, porque o avivamento vai chegar lá prático.
O seu pai não precisa bater na porta e dizer: sai daí, menino, porque você vai cooperar. É amizade, proximidade. É você sair, enquanto está caminhando na sua casa, apagando as luzes que não estão sendo usadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver um pai triste? É o filho deixar a luz acesa e não está usando. Pode usar, filho, você está aí, pode usar. Mas a nossa geração Y parece que esqueceu que o sucesso da economia ali, em não deixar algo ligado, representa férias abençoadas em família, porque vai sobrar mais dinheiro para você festejar com seu pai nas férias. Então use a cabeça, use a inteligência, economize, não desperdice. Segundo, quero destacar aqui, obediência que resulta em crescimento. Diz que um certo filho estava se formando na universidade e ele era o orador da turma. Com o diploma na mão, após falar em nome da turma, ele pediu licença a todo o corpo docente daquela universidade e disse: só tem uma pessoa que merece esse diploma, e eu quero hoje entregar esse diploma ao meu pai, porque foi o meu pai que construiu o meu caráter e investiu na minha vida. Quando eu e você reconhecemos que a obediência é o trampolim que nos leva a sentar em algumas mesas que jamais nos sentaríamos, nós então começamos a entender que a obediência, ela é o caminho do crescimento, é o caminho do sucesso. Em terceiro e último lugar, honra que resulta em prosperidade. A Bíblia vai dizer, queridos, que Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado, e termina dizendo: eles reconstruíram. Olha que coisa linda. Não foi só um, foi um projeto de todos, porque juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Se coloque de pé, querido, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero orar por você, pai. Eu quero orar por você, mãe. Quero orar por você, filho, mas em especial pelos pais. Alguns professores estão levando os nossos filhos ao relativismo, ao ateísmo, a não crerem mais na fé. É meu e seu papel sermos os sacerdotes dentro da nossa casa, portas, batentes, ferrolhos, trancas, de fronte, diz o texto na expressão da casa, trabalhando no muro, olhando para casa, trabalhando no muro, cuidando da casa, trabalhando, ganhando recursos, ganhando a maior riqueza, porque há pessoas que são tão pobres que só têm o dinheiro. É verdade. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Mas nós, Neemias deste tempo, não queremos o sucesso que o dinheiro traz. Nós queremos o sucesso das riquezas e valores que o reino de Deus vai implantar nas nossas casas. Pais avivados. Sabe qual é o maior presente que você pode dar ao seu filho? Ele te ver de joelhos orando. Esse é o maior presente. Quero orar por você, pai. Feche os seus olhos. Logo após as nossas crianças vão se apresentar, quero orar por você. Talvez o que você precisa nessa manhã é sim ser reconhecido, honrado. Sim, há uma coisa que machuca muito os pais.
a falta de honra. Nossa geração perdeu o princípio da honra. Mas pais que estão aqui nessa manhã, Deus vai te honrar. Eu quero declarar isso nessa manhã. Deus vai te honrar. Deus vai te dar filhos que te honram. Deus vai te dar uma geração que te honra. Deus vai te dar uma casa honrada. Você não vai andar como você tem andado muitas vezes, com vergonha. Você vai andar de cabeça erguida. A Bíblia diz que com o Senhor andaremos altaneiramente, cabeça erguida, com olhos fitos no Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela vida dos papais que aqui estão. Obrigado por nos dar, ó Pai, o privilégio de ainda em vida tomar o café, comer, sentar à mesa. O Senhor sabe o quanto eu estou impactado nessa manhã por ter o meu pai aqui. Depois de 23 anos, que presente, Pai. Poder saber que temos uma vida ainda pela frente e poderemos desfrutar de momentos ainda deliciosos na presença um do outro, no partir do pão, no diálogo, no ensino, no exemplo, no testemunho, no legado. Obrigado, Pai. Eu oro nesta manhã, Pai, para que o Senhor nos mostre as trancas, os batentes, as fechaduras que precisamos colocar daquilo que entra e sai nas nossas casas. Eu declaro nesta manhã, Pai, um caminho de sucesso, vitória, realização, não por aquilo que o dinheiro dá, mas por aquilo que a riqueza das virtudes que o Senhor nos dá, ela pode nos presentear. Queremos a riqueza dos céus, os tesouros dos céus, as virtudes dos céus, o legado do Pai eterno que Tu és, a entrega e a renúncia de um Abraão, a entrega e renúncia do Pai que deu o próprio Filho. Ensina-nos a sermos dadivosos e generosos, reconstrutores, pais avivados pelo poder do Teu Espírito. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.